gente, hoje eu vim fazer aí mais um vídeo sobre Crepúsculo. E só lembrando pra vocês que essa semana tá saindo vídeo de segunda a sexta, ao meio-dia, do dia 24 ao 28/8, tá saindo vídeos aqui no canal com a temática Crepúsculo, tá? Aqui na descrição você pode encontrar aí todos os links dos vídeos que já saíram no canal. Então fica de olho aqui no canal. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E bora falar sobre mais uma vez Crepúsculo, né? Dessa vez a gente vai fazer aí um livro versus filme, que é sobre o primeiro, que é o Crepúsculo, que eu também li recentemente, então deu para anotar tudo. Eu só queria mostrar para vocês aqui o que eu achei ali perdido no fundo do meu guarda-roupa. O meu pôster de lua nova. Olha isso. Ai, gente, eu tenho um pôster de lua nova. Olha isso, gente. A última cena, vocês lembram? A visão da Alice. Olha. Amo. Amo, amo, amo. Então temos aí um pôster do Lua Nova. Então é o seguinte, meu povo, eu perdi a conta de quantas diferenças tem entre livro e filme. Eu só vou ir falando aqui, tá? No título aí vocês vão ver quantas diferenças tem. Mas no mais é isso. Só lembrando, não tá listado durante o decorrer do filme. Foi o que? Eu tava assistindo o filme e falei, isso é diferente, isso é diferente, isso é diferente. Só que aí empolguei e comecei a lembrar do livro e as cenas que estavam no filme, então fui anotando, então não tá tudo conforme tá a sequência do filme, tá? Tá aí jogado, tá misturado, mas são as diferenças. Vamos lá. A primeira diferença é sobre o olho do Edward. Toda aquela cena que eles têm ali no corredor é uma conversa que os dois têm lá na aula de biologia, no livro. No livro, ela já começa falando do olho do Edward e dali desenvolve o diálogo deles, conversando sobre as outras coisas. Ele não foge dela na hora que ela pergunta do olho dele. E pra falar a verdade, só depois que eu li o livro, que eu fui reparar que o olho deles fica preto na hora que eles estão com fome. Porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Eu só tinha em mente o quê? O olho amarelo se alimenta de animal, olho vermelho está se alimentando de humano. Era a única coisa que eu reparava. Mas vamos lá. A segunda diferença aqui é que a Bella, no livro, ela quer ir para Seattle. E no filme, eles falam que ela tá indo para Jonesville, se não me engano, para poder visitar a mãe dela. Só que, na verdade, ela tá querendo ir para Seattle, fazer umas coisas lá. E o Edward, meio que ele oferece carona para ela, porque ele também vai para Seattle. Só que não, ele só queria desculpa para ficar com ela mais um pouco. Então ele acaba oferecendo uma carona para ela levar ela para Seattle. E então ela não vai para Jonesville, como fala no filme. Outra diferença é que o teste sanguíneo não tem nos filmes. Tem uma aula lá onde eles vão fazer teste sanguíneo e o Edward acaba chamando a Bella para poder matar a aula com ele. Ela acaba não indo, ela vai fazer essa aula. E nisso dela fazer a aula, ela acaba mostrando que ela tem pavor a sangue. Sim, a Bella nos livros tem pavor a sangue. Ela vê sangue lá nessa aula e ela desmaia, ela começa a passar mal. E ela indo pra secretaria, o Edward acaba esbarrando ali com ela, né? E perguntando o que tinha acontecido. Então, no livro, a Bella tem pavor a sangue, gente. Olha isso, a ironia da coisa. O convite pra ir à praia. O convite à praia, ele acontece, acho que depois da cena do... Quando a Bella convida o Edward pra ir pra praia, foi logo depois dela passar mal na aula e meio que desmaiar de ter visto sangue. Ele oferece carona pra ela, né? Deixar ela em casa em segurança e tal. E nisso ela chama ele pra ir à praia, né? E ele tava até tentado a ir. Só que aí quando ela fala que era a praia Lapuxa, ele fala, então, eu não fui convidado. Ela, mas eu tô te convidando. Ele, não, é melhor não, seus amigos não vão gostar disso. E não tem aquela parte onde a Angela fala, ela convidou o Edward lá na praia. Isso não tem... Na verdade tem uma coisa parecida, mas não é igual foi no filme. A outra diferença é realmente na praia Lapuxa, que é quando a Bella conhece o Jacob. A Bella conhece o Jacob lá na praia.
naquele momento onde eles se encontram no filme, é quando ela conhece o Jacob. Porque os dois se apresentam ali na praia e começam a conversar. Então ela não conhece ele antes, quando vão entregar a picape para ela. Ela conhece o Jacob lá na praia. O que tem uma coisa engraçada também é que no livro, deixa mais evidente, é que os garotos ali, né, principalmente os 3 que giram em torno da Bella, estão super afim da Bella. A Bella é super disputada. Se for parar pra analisar, são 5 caras atrás da Bella. Que é o Eric, que é o que acaba ficando com a Angela. O Mike, aquele lourinho que, tadinho, não pode ver filme de ação. O Tyler, que é aquele da van que quase atropela a Bella. O Jacob, que a gente já conhece. E o Edward, né, mozão. Então, esses 5 são os carinhas que giram em torno da Bella e tá todo mundo querendo a Bella. Eu achei isso super engraçado. No filme, não deixa tão evidente assim, que tá todo mundo atrás dela. Um ou outro mais que os outros. Então, voltando à cena da praia, né, que é outra diferença, toda a construção da praia ali é diferente. Eles indo pra praia é diferente, eles na praia é diferente. Então, quando eles estão ali na praia, eles ficam ali, acho que meio que o resto da noite, se não me engano. Eles viram a noite na praia, fazendo um luau, uma coisa assim diferenciada. Não é aquela cena rápida que acontece no filme. E outra coisa, eu acho até que na praia tá tendo sol, não tava frio do jeito que aparenta tá. Porque eles viajaram pra longe pra poder chegar nessa praia. Então viajar longe pra chegar na praia e ainda ter frio é muita sacanagem. Então essa parte também é diferente do livro pro filme. Outra diferença é que nos filmes não citou isso em momento nenhum, que é quando a Bella conhece o Jacob na praia. O Jacob fala das 2 irmãs mais velhas que ele tem, que já moram em outra cidade. A Bella conhece as 2 irmãs do Jacob. A Bella não chegou a conhecer o Jacob porque o Jacob era muito pequeno, ela não interagia com ele. Quando ela ficava na casa do Charlie, ela brincava com as irmãs do Jacob. Então, na hora que eu li isso, eu falei, como assim o Jacob tem irmãs? E eu não lembro. Então, foi uma surpresa, uma diferença aí. Outra diferença envolvida na praia é a explicação do Jacob para a lenda dos Quileute com os Cullens. É que, basicamente, é a mesma coisa, só que na hora de concluir ali o raciocínio, o Jacob realmente conta para ela, né? Ele chega e fala pra ela, né, que a Bella vai e fala assim, então o que são os Cullens? Aí ele fala pra ela, vocês, cara pálidas, chamam eles de vampiros. Ele fala vampiros pra Bella, sabe? Não fica assim em aberto, com a coisa no ar, igual fica no filme. No livro ele fala com todas as letras, eles são vampiros. Mas o Jacob não acredita nada naquilo, pra ele é uma lenda. Ele não acredita em nada daquilo. Falando em vampiro, outra diferença aqui do livro pro filme é que a parte onde o Edward conta pra Bella que ele é vampiro e a Bella fala pra ele que ele é vampiro, né, na verdade, isso tudo acontece no carro, eles voltando de Port Angeles, quando a Bella é quase atacada pelos aqueles caras e o Edward salva ela. Os dois brincavam muito assim de qual a sua teoria pra isso, qual a sua teoria pra aquilo. E no carro ele perguntou qual a teoria dela para explicar as coisas envolvidas, o Edward. E ela fala, você é um vampiro. Então ali eles começam a conversar sobre ele ser vampiro. Não foi no meio do mato. Foi ali naquele carro, voltando para casa, que ela fala sobre ele ser vampiro. Falando em uma diferença lá, pequenininha aqui, de Port Angeles, é que a Bella não chega a entrar na livraria, porque ela acha tudo muito caricato, muito chamativo demais a livraria, então ela resolve não entrar na livraria e seguir caminho, que é quando ela acaba esbarrando com os homens. Outra diferença em Port Angeles é a conversa do Edward, mais da Bella, no restaurante. A conversa deles no restaurante, no livro, ruma para um lugar completamente diferente. Não tem aquela cena do dinheiro, sexo, dinheiro, gato. Isso não tem no livro, sabe? A conversa deles ali no livro é um teor completamente diferente daquele que tá
no filme, mas ainda assim com algumas nuances, tipo a coisa da leitura da mente, se não me engano, ali na mesa mesmo eles conversam sobre isso. Outra coisa que me faltou muito no filme e tem no livro é o jogo de perguntas e resposta. Isso não tem no filme e deveria ter tido. O Edward mais a Bella, eles ficam meio que brincando assim. Eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde. Eles têm essa dinâmica entre eles de um perguntar e o outro responder, o outro perguntar e ele responder. Então eles brincam muito disso. Tem um dia que é só pra Bella fazer pergunta, no outro dia é só pro Edward fazer pergunta, e eles vão brincando assim. No filme não teve essas cenas assim. Outra diferença aqui é que da Rosalie e o Jasper. No livro, eles são ditos como irmãos gêmeos, né? Os irmãos Hales. Hale. Os irmãos Hale. H-A-L-E, se não me engano. Hale. Os irmãos Hale, Jasper e Rose, eles são irmãos gêmeos ali pra todo mundo. Eles não são Cullens. Eles só são irmãos gêmeos que namoram com os Cullens, que são o Emmett e a Alice. Então, isso também me pegou um pouco de surpresa, porque pra mim todo mundo era Cullen. Outra cena diferenciada é quando o Edward explica pra Bella o porquê daquela cena lá no começo, quando eles se encontram a primeira vez na aula de biologia, que ele tampa o nariz, vira a cara, se afasta dela. No livro ele explica pra ela o porquê daquilo, né? Que no filme não deixa tão evidente assim, mas no livro ele fala pra ela, o sangue da Bella é uma coisa que atrai ele de uma forma inimaginável, como os outros sangues de humanos não atrai ele tanto igual o sangue da Bella atrai. E isso tem alguns vampiros que sentem essa atração por determinada pessoa por causa do sangue dela, sabe? E a Bella é essa pessoa pro Edward, por isso que ele tem que tomar muito cuidado quando tá por perto dela, por isso que ele faz aquela cara de dor quando ele tá beijando ela, porque o sangue da Bella é muito atrativo pra ele, é como um viciado tendo que ficar ali cara a cara, beijando a droga dele, mas não poder usar a droga. Então é por isso que ele fica muito, realmente sentindo dor enquanto ele tá com a Bella. E ele tem que se controlar muito. Ali ele explica pra ela o porquê daquela cena do começo do filme e do livro. Outra coisa que até chega a mostrar no filme, mas não deixa tão evidente assim, é que o Edward ele começa a dar caronas pra Bella todos os dias. Ele aparece na casa da Bella todos os dias depois que o Charles ele vai para o trabalho. Então, os dois sempre estão ali juntos, né? Tanto que a picape até fica guardada lá, acho que até o Jacob pergunta se estragou, por que ela não tá usando mais, porque ela tá sempre pegando carona com o Edward. Então, isso não deixa tão evidente assim nos filmes, mas no livro ela pega carona todo dia com ele. Outra coisa que é diferente do livro pro filme é sobre o Edward não querer que a Bella saiba como se transforma alguém em vampiro. Ele proibiu todos os familiares dele de contar isso pra Bella. Ele não conta pra Bella como se transforma alguém em vampiro, porque ele não quer que a Bella saiba disso, né? Só que no filme mostra ele contando pra Bella como que se transforma. Mas no livro, a Alice que conta pra ela, e mesmo assim o Edward fica com raiva por causa disso. Mas acaba se relevando. Outra coisa diferente aqui é a história dos Cullens. No livro é falado um resumo de todas as histórias de todos os Cullens. Todos os 7 são mencionados aqui no primeiro livro. Todos os 7 têm a sua história contada, nem que seja um breve resumo, né? Não completamente, mas todos têm a sua história contada no primeiro livro. No filme não é tão assim. Outra diferença é que a Esme não era esposa do Carlyle antes dela ser transformada. O Carlyle acha ela e depois transforma ela, porque o Carlyle só transformava pessoas quando estava na beira da morte. Ele achou o Edward já na beira da morte, os pais do Edward já tinham morrido, o Carlyle que tratou dos pais do Edward, eles tinham morrido, e o Edward estava quase morrendo.
E o Carlyle não queria mais ficar sozinho, então ele queria criar o clã dele. Aí ele transformou primeiro o Edward, já na beira da morte. Depois ele encontrou a Esme, que caiu de um precipício. E aí ele transformou ela e depois ela virou a esposa dele. Não foi ao contrário, né? Que nem é falado no filme, que ele transformou a esposa dele. Não, ela virou a esposa do Carlyle depois dele transformar ela. Outra coisa diferente é a cena do Edward se mostrando ao sol para Bella entre as duas obras. No livro, é na hora que ela fala, né? Confronta ele falando que ele era vampiro, que ele acaba mostrando para ela como é que ele reage ao sol. Mas no livro, ele demora para poder mostrar para ela como ele reage ao sol. Ele leva ela para um outro canto, para um lugar assim onde vira o canto deles. E lá naquele momento ele tem aquela cena dele falando que ele é um assassino, tudo nele foi projetado para isso, que não sei o que tem. Aí ele mostra pra Bella como é que a pele dele reage ao sol e ela fala que parece diamante brilhando. Então, é isso. É diferente também. Outra diferença é a respeito do jogo de beisebol. A fala do... quando o Edward manda a Bella soltar o cabelo dela, e uma coisa que eu não entendi, porque vampiro não prende cabelo, não entendi aquilo. Mas ele manda ela soltar, talvez deve ser pra não ver o sangue pulsando no pescoço, né? Nas veias do pescoço. Não sei. Mas ele manda ela soltar o cabelo e a Alice fala: isso não vai adiantar, eu consigo sentir o cheiro dela do outro lado do campo. No filme é a Rosalind que fala isso, mas no livro é a Alice. Outra diferença é o telefonema que a Bella recebe, que era da mãe dela que o James está capturando. Quando eles estão no hotel lá, né, esperando respostas e tal, o celular, o telefone tá com a Alice, se não me engano, sabe? Aí nisso a Bella atende o telefone, fala mãe, aí ela se retira deles ali para conversar com a mãe dela. E quando James assume ali e fala que não é a mãe dela, que é ele e tal, é uma diferença boba. Mas outra diferença ligada a essa é como a Bella foge deles. No livro, ela foge dos dois no aeroporto. Eles estão no aeroporto, ela pede pra ir no banheiro, o Jasper, né, ela pede pro Jasper acompanhar ela até o banheiro, porque se fosse a Alice ia entrar no banheiro também. Então, como era o Jasper, ela pediu o Jasper pra esperar ela do lado de fora do banheiro, ela dá um 360 e foge dele pra poder ir atrás da mãe dela. Não, ela não foge dos dois no hotel, como no filme, ela foge no aeroporto. Outra cena relacionada a isso, a Bella chegando lá, é que no livro não tem a cena da morte do James, sabe? Quando ela apaga, acabou, ela já tá acordada lá ela acorda no hospital. Então, ela não vê o James morrendo como mostra no filme. Ela tá toda ali morrendo de dor, porque a mão dela tá queimando, porque ela foi mordida. E ela não vê quando o James morre. O Edward conta pra ela que ele morreu. Outra diferença é que no filme ficou meio assim jogado, mas sobre aquela cena do Jacob no final, que fala que o pai dela deu dinheiro pra ele, ir lá e falar pra Bella terminar com o Edward. No livro, o Billy, que é o pai do Jacob, mais a Bella, já teve um confronto muito antes disso. Porque ele vê o Edward com a Bella e ele fica preocupado. E os dois confrontam o outro. Porque ele fica jogando verde pra ver se a Bella sabe. E a Bella fica respondendo pra ele, falando que não é da conta do Billy, que aquilo não tem nada a ver com o Billy é pra ficar quieto no canto dele. Então os dois têm um confronto antes do Jacob chegar lá e falar que o pai dele pediu pra ela terminar o namoro, assim, de supetão. Outra diferença aqui já, tô falando que tá tudo misturado. Outra diferença aqui é a Bella na casa dos Cullens. Não tem a cena da cozinha, onde eles estão preparando um jantar ali pra Bella, aquela coisa toda, né? Essa cena não tem no livro. Ela vai lá, conhece a família deles, o Edward toca no piano pra ela, ele conta a história de
de cada um. Ali ele já conta a história dos Voltures com o Carlyle, a cena da cruz, que eu falei até no meu vlog, assim, maratona de Crepúsculo. Ele fala da cruz, que é a cruz do pai do Carlyle de 1640, se não me engano, que é quando o Carlyle foi transformado. E nisso ele conta a história de todo mundo, ela entra no quarto dele e os dois começam a conversar e tal. Então é diferente também. Voltando novamente à cena do James, outra diferença é que o Edward não meio que perde o controle bebendo sangue, o veneno do sangue da Bella. Porque no filme o Carlyle tem que falar, Edward, já deu, acabou, tá pronto, chega. E ele fica lá tentando se controlar. No livro, o Edward que para de beber, sem ninguém falar nada com ele, ele já para e fala, eu acho que deu certo, acho que já bebi tudo. Aí nisso ele não tem esse descontrole, mas ele luta muito pra não ter esse descontrole. Mas ele não tem esse descontrole que mostra no filme. Outra diferença, né, que eu achei muito gritante é que no livro 1, a Rosalie não tem fala nenhuma. Quer dizer, ela tem uma fala em todo o filme. Quer dizer, em todo o livro, ela só tem uma fala. No filme, eles deram algumas falas para elas que não tinham no livro, mas pegaram falas também de outros personagens e deram pra Rosalie. Mas no livro mesmo, ela só tem uma fala em todo o primeiro livro. Outra diferença é o trio matando na cidade, né? O trio do James, da Victoria e do Lawrence. Eu sempre erro o nome dele. Mas no livro não tem a menção de eles matando pela cidade. Tem a visão da Alice falando que tem um trio de vampiros rondando por ali. Tanto que eles estavam atacando lá em Seattle, se não me engano. E eles iam passar pela cidade para poder ir embora. Só que eles acabam escutando o barulho ali do jogo e acabam indo lá vendo o que tinha de diferença ali. Mas não tem a cena ou a menção deles matando a galera ali pela vizinhança. Outra diferença é o primeiro beijo da Bella mais do Edward. Não acontece no quarto dela, acontece lá onde o Edward está mostrando pra Bella como é que ele brilha ao sol. E a Bella vai toda, minha filha, se querendo. Aí ele assusta e vai pra trás falando, menina, para! E se eu descontrolar aqui, o bicho pega. O primeiro beijo deles é lá naquele local deles, né? Aquela coisa toda, e ele mostrando pra ela como é que ele brilha ao sol. Outra diferença é que o plano para poder sair de Forks, simulando uma briga com o Edward e pedindo pro Charlie deixar ela ir, isso tudo parte da cabeça da Bella. A Bella tem essa ideia, ela fica muito brava com o Edward, que o Edward já pega ela ali do campo e foge com ela. Ela manda ele dar meia volta e ir lá pro Charles, que ela tem um plano. E no carro junto com os dois tá o Emmett e o Jasper, se não me engano. Então ali ela já monta o plano com eles para poder chegar lá simulando aquela briga toda e ir embora, porque voltar pra Fênix. Então esse plano foi da Bella. Outra mudança aqui, e agora essa é a última, outra mudança que acontece no filme é a Bella não sabia que estava indo pro baile da escola com o Edward. Ela só achou que ela estava indo para algum evento junto com o Edward familiar, alguma coisa do tipo. A Alice coloca um vestido azul nela bonito, ela tá de salto e o sapato que ela quebrou a perna, né? Mas ela não sabe que ela tá indo pro baile, ela descobre que tá indo pro baile da escola no caminho já pro baile com o Edward. Então, essa daí é uma diferença também. Bom, eu já tô ficando sem voz aqui já de falar tantas diferenças que teve no filme pro livro. Então vamos finalizar aqui agora, tá? Essas aí são as diferenças que teve no filme pro livro, do livro pro filme. E é isso, se eu esquecer alguma, pode deixar aqui nos comentários, que listada aí quais as diferenças que você lembra, qual dessas aqui que você não sabia e você mais ficou assim, como assim, gente, isso é diferente? Que eu fiquei assim, muitas questões quando eu li Crepúsculo pela primeira vez, que foi essa semana, que tem vlog de leitura aqui também. Outra coisa, gente, aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que saíram essa semana sobre Crepúsculo.
Então, dá uma olhadinha aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha aqui na descrição pra você pegar isso tudo, tá bom? Então, no mais é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão, gente. Tchau.